que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém. Só até o 5, tá? Amém? Amém. Oramos? Senhor, nós te damos graça nesta noite por mais esta oportunidade. Chegamos aqui mais uma vez com o nosso coração aberto, como terra fértil, Senhor, para receber nesta noite a boa semente, Pai. Meu Deus, aqui estão os teus filhos, Pai, nesta noite. Eu te peço, ó Deus, abra o nosso entendimento para que nós possamos entender a Sagrada Letra. Traga sobre nós, Senhor, o rema, para que nós possamos, meu Deus, entender o teu Espírito, Pai. Fala conosco, meu Deus, esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis se assentar. Está todo mundo bem, né? Cansado, mas está bem, né? Amém? Irmãos, nós estamos aqui caminhando no capítulo 1 ainda, né? Nós falamos aqui do verso 1, não sei se vocês lembram. Nós falamos que esse livro ele é a revelação de Jesus Cristo, né? Onde está no verso 1, onde esse livro ele traz aqui o resumo de tudo que Jesus ele é, desde o Gênesis ao livro de Apocalipse. Aqui o livro de Apocalipse é o final, é o grande final, onde ele apresenta Jesus como o Cristo glorificado na sua completude. Amém? E nós falamos sobre ele e também a gente falou sobre o testemunho de Cristo. Não sei se vocês lembram, nós falamos sobre o testemunho de Cristo e nós paramos por aí que o testemunho de Cristo é a igreja, né? A igreja que dá o testemunho de Jesus aqui na terra, entende? Então, no verso 2, nós falamos, né? A qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, quando tudo que o viu. Então, quer dizer, o testemunho de Jesus somos nós, a igreja, e nós paramos por aí, né? Então hoje nós vamos dar continuidade, vamos ver quando que nós conseguimos andar, né? E eu não sei se os irmãos reparou, eu postei no grupo da igreja, né? A primeira postagem que eu fiz, eu postei lá sobre assim, eu conheço as tuas obras, lembra de onde caíste, arrependa-te de onde você caiu e volte às primeiras obras. Eu expliquei isso aqui na aula passada e muitos esqueceram. Vocês lembram quais são as primeiras obras? Né? A primeira obra está dizendo ali, não é quando você nasceu em Cristo, não é quando você aceitou Jesus, quando você começou a caminhar. A primeira obra está dizendo ali, as primeiras obras, quer dizer, lá no início, aonde iniciou a igreja, aonde a igreja iniciou? Atos 2, né? Atos 2 foi o início da igreja primitiva na terra, entendeu? Quando o Espírito Santo ele desce ali em Atos 2, ele inaugura a igreja. Ali é a inauguração da igreja. Dali para frente, a igreja o povo começa a se reunir como igreja, entendeu? Então você pode perguntar isso para muitas pessoas e não vão saber responder. Por quê? Porque muitas das vezes não participa de um estudo, ouve os outros falar, mas não participa de um estudo. Então eu estou declarando para vocês que as primeiras obras não é quando nós aceitamos a Jesus. Também pode ser no sentido figurado. Mas quando fala no livro de Apocalipse, lembra de onde caísse, lembra que o anjo lá está falando para quem? Para a igreja. Então ele está falando, lembra das primeiras obras da igreja, que é o livro de Atos 2. Onde a igreja era inaugurada. Então Atos 2, 42, ele se consuma esse versículo. Quais são as primeiras obras? Né? Que os discípulos, eles Atos 2, 42, e perseveravam no que? No ensino,
e a colheita. Vocês viram lá? Se você perguntar para qualquer pessoa, ele não vai saber responder. Por quê? Até mesmo um pastor, é difícil ele te responder se você perguntar. Se você chegar e falar assim, pastor, qual que é a diferença entre a primícia e a colheita? Está falando lá no livro de Apocalipse 14. Eu estou estudando Apocalipse e eu queria que você me explicasse. Então, são coisas pequenas que nós não sabemos. Só que isso a gente precisa saber. Porque se nós estamos caminhando para morar no céu, para a gente ter uma vida com Deus, a gente precisa saber desses detalhes. Entendeu? Então, qual é a diferença entre as primícias, né, e a colheita? Há alguma diferença? Há. E muito grande. Nós começamos a falar dela na aula passada. Mas por que vocês não pegaram ainda? Porque foi no início e a gente vai ficar repetindo isso. Vamos repetir até você, vamos dizer, saber de cor. Porque quando alguém falar, quando alguém pregar a respeito de primícia ou colheita, ou falar sobre isso, você vai saber do que se está se tratando. Entendeu? Então, eu falei a respeito da igreja, que ela também é representada como colheita, né? Onde está lá no livro de Apocalipse 14, né? No verso 1, onde vai dizendo que ele olhou e viu o cordeiro, 144 mil, né? E lá no verso de número 3, né? Ele fala a respeito... No verso de número 14, né? Ele fala que viu o Filho do Homem descendo na nuvem, né? Com a flor de ouro, com a foice na mão. E no verso 15 ele fala da nuvem para lançar a foice, porque chegou a hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura, né? Então nós vemos que, eu falei também que em toda a colheita, como ela está escrita na Bíblia, né, ela está falando a respeito do Antigo Testamento, que está falando a respeito da colheita, de quando ele explicava lá no livro do Êxodo. Eu até citei o livro do Êxodo, capítulo 23, o verso 19, né, onde fala das primícias e da colheita. Então, esta colheita nós vamos aprender um pouquinho dela hoje, para você saber de fora como que funciona e o que é a colheita. Amém? O testemunho da igreja, onde eu parei, né? Que o testemunho da igreja, ela também se sucede, né? Como se ela é um grande exército, que ela vai ser um grande exército na mão de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vier, ele vai trazer consigo um grande exército. Então, quem são esse grande exército? É uma parte da igreja que vai estar com ele. E qual a parte da igreja que vai estar com ele? As primícias, ou os vencedores, ou os fiéis, ou também pode ser os filhos varão, ou também pode ser os filhos maduros. Tudo isso é sinônimo de vencedor. Entendeu? Então, no livro de Apocalipse, né? No capítulo 19, no verso 14, se você ler aí, você vai ver que está escrito assim: e os exércitos estavam no céu e seguiam-nos sobre um cavalo branco, vestido de linhos finos e brancos. Então, esse vestido de linho branco e limpo, ele está citando ali aqueles que são fiéis e que são eleitos e que são vencedores. Então, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender como que vai ser a volta de Jesus. Certo? Como que vai ser a volta de Jesus? Coloca aí, você
Jesus, ele vai voltar. E a sua volta vai se dar em duas etapas. Então você coloca aí, a volta de Jesus, ela vai se dar em duas etapas, né? Então como que vai ser essas etapas? Alguém arrisca chutar? Então você coloca aí, na primeira etapa, ele vai voltar, ele vem em oculto. A Bíblia diz que ele vem como um ladrão, certo? Essa é a primeira etapa. Como que é esse oculto? Ninguém vai ver. Quando o ladrão entra na tua casa, você não é um salteador, é um ladrão. O ladrão ele entra na hora que você não está esperando, na hora que você está dormindo. Ele vem logo o que você tem de mais pessoas e vai embora. Você só vai dar fé que o ladrão te roubou quando você procurar e não achar. Assim vai ser a primeira volta de Jesus. Você vai procurar, por exemplo, o irmão Cláudio e não vai achar. O que aconteceu com o irmão Cláudio? Sumiu. Esse é o rapto da igreja? É o rapto, não da igreja, mas dos vencedores. Certo? Então, ele vem como um ladrão, né? O ladrão, ele vem, ele te toma, né? Ele tira de você aquilo que você tem e você não percebe. As pessoas só vão dar conta quando sentir falta, certo? Então, a vinda de Jesus é uma só, mas ela se divide em duas etapas. Vocês estão entendendo, né? Ela vem, na primeira etapa, ela vem em oculta, né? E essa etapa oculta, né? Que diz que ele vem como um ladrão, ela vai ocorrer, anota aí, ela vai ocorrer antes da tribulação, da grande tribulação, certo? Quer dizer, aqueles que forem raptados, aqueles que forem tirados da terra, quer dizer, rápido quer dizer tirado com força, entendeu? Aqueles que forem tirados da terra, eles não vão passar pela grande tribulação, certo? Amém? Quem quer ser raptado aí? Então, meus irmãos, a gente vai ver alguns versículos que testificam isso, que vai apontar para esse rapto, certo? Se você estiver anotando, você só anota o versículo e depois você em casa, você marca, você coloca um xizinho aí em cima. Apocalipse capítulo 3, verso de número 3. Se alguém quiser ler aqui para mim, pode ler. 3. O irmão Elias leu o primeiro, né? Aí vai alternando, um lê, outro lê, sempre vai deixando para o outro ler. Apocalipse 3, verso de número 3, pode ler. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e a mim mesmo. Portanto, se não estiveres vigilante, terei como ladrão. E tu não saberás em que horas virei Você prestou atenção na leitura? Ele diz: lembra-te, portanto, do que tu tem recebido, do que você tem recebido, do que você está ouvindo, né? Lembra daquilo que tem recebido e ouvido. Ele está dizendo: tome cuidado, preste atenção, porque, né? Obedece e arrependa-te, porquanto, se não estiveres vigilante, olha a palavra-chave, vigilante. Se você não estiver vigiando, se você não vigiares, eu virei a ti como ladrão, e você não saberá que horas que eu virei sobre ti. Quer dizer, ninguém vai saber, vai ser uma coisa oculta. Essa é a
as suas vergonhas. Vigia. De novo a palavra vigia. Então, nós vemos aqui que quando ele está falando vigia, ele está falando daquele que esteja acordado. Vigia é o que está acordado. Então, quer dizer que Jesus ele vai vir em um momento que todos estiverem dormindo. Entendeu? Eu já ouvi falar de pessoas que quando diz que Jesus ele vai voltar, tem pessoas que são tão assim, como que se diz, meu Deus? Não, são tão evangélicos, não, são tão espiritual, são tão espiritual e são tão, outra palavra também. Não, eles são tão crente mesmo, entendeu? Fanático. Que eles lêem esse texto e ele diz assim: Jesus vai vir como ladrão, então ele vai vir, ele está dizendo para mim vigiar, então ele está dizendo que é para mim ficar acordado. Então eles vão dormir muitas das vezes de roupa, para que quando Jesus voltar, não pegar eles pelada de cor. Entendeu? Existem pessoas que é tão fanática, que nem o irmão Rony falou, que eles fazem, né, a consumação do ato lá de roupa. Vocês já ouviram falar? Eu fiquei sabendo desse detalhe. Já ficou sabendo? Então, só que o que está acontecendo aqui, irmãos? Uma confusão. Entendeu? Porque quando eu prego, você tem que vigiar. Você vigia com o seu altar, não sei o que, entendeu? Não está falando da hora que. Ele não está falando que ele vai vir na hora que você vai dormir. Entendeu? Ele não está falando da hora que você trabalha o dia todo, você vai dormir. Ele está falando para você ficar acordado, esperto com as coisas que estão acontecendo no mundo. Essa vigilância que ele está pedindo aqui, está falando para você ficar vigiando e atento naquilo que ele está falando. Então não está falando dos seus usos e costumes. Entendeu? Porque quando nós partimos para usos e costumes, aí nós vamos ver a doutrina do homem. Mas aqui ele está falando para você estar vigilante sobre aquilo que ele está dizendo e aquilo que vocês estão estudando hoje. Entendeu? Que muitas pessoas poderiam estar aqui vigiando. Entendeu? Por quê? Porque ele vai vir na hora que você estiver dormindo. Esse dormindo aqui, irmãos, não é dormindo na cama, não. É quando você estiver desapercebido, quando você estiver menos esperando, quando você estiver casando, citando ao casamento, mas é como quando Noé ele avisou, vai ser daquela mesma forma. Então aquilo lá que aconteceu com Noé é o ápice do que vai acontecer na volta de Jesus, é um sinal, entendeu? Então aquele sinal lá está dizendo que Jesus vai voltar daquele jeito, vai estar todo mundo dormindo, mas dormindo, esse dormir aqui, resumindo aí, é dormir espiritualmente. Tá bem? Resume aí, esse dormir é espiritualmente. Então, quando nós olhamos para Noé, existe também, abre lá no livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 19. Alguém lê para mim. Se quiser ler aqui, que o Anderson está colocando lá, vai ficar mais rápido. Quando Moisés aproximou-se do acampamento do Soté, da montanha, e viu aquela estátua em forma de bezerro e as danças, irou-se profundamente e espatifou as tábuas de pedras no chão. Leu 25 também. 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio dos seus inimigos. Quem pode traduzir a volta de Moisés no monte? Ele voltou em um momento que ninguém estava
Certo? Outra coisa que você vai ver nessa passagem aqui, quem é que estava vigilante? Depois em casa você lê o texto, mas quem estava vigilante aí era só os levitas. Então os levitas ali representam um grupo de pessoas chamado como vencedores. Então os vencedores são os únicos que vão subir no rato. Entendeu? Se você ler o texto, continuar lendo aí, você vai ver que eles estavam adorando o bezerro, que eles estavam vivendo de balde, vivendo a vida. Ah, Moisés não vem mais. Moisés sumiu, ele deve ter morrido para lá. Não foi isso? Não é assim que fala de Jesus? Jesus não vem mais? Então eles estavam tão desapercebidos que eles fizeram deuses para si e estavam dançando, cantando, bebendo e nus. E não perceberam quando Moisés chegou. Moisés chegou no susto e eles ficaram todos perdidos. E aí aconteceu o quê? Que só os levitas estavam vigiando. Eles não se envolveram naquele turma. Então, estar vigilante é isso. Então, quando nós olhamos esse precisar vigiar, nós precisamos saber que Jesus ele está voltando para que não nos pegue de surpresa. Como tem muitos aí achando que vai ser mamão com açúcar, né? Mas nós vamos caminhar aqui. Então, quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, nós estamos vivendo no tempo da igreja de Laodiceia. O que quer dizer igreja de Laodiceia? Quer dizer degradação. Entendeu? Um tempo a qual o povo não quer saber de nada. Tudo vale, tudo pode. Entendeu? Então, a igreja de Laodiceia é nesse tempo que ela está sendo representada. Quando nós for falar das igrejas, nós vamos falar melhor dela. Mas ela quer dizer isso, degradação. Aonde as pessoas não querem saber de nada. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, e eu sinto muito em dizer isso, é que vocês não podem esperar muito da igreja nos dias de hoje, porque ela não vai melhorar. Entendeu? A situação da igreja hoje é ela se degradar cada vez mais, porque não é porque eu estou dizendo, não é porque eu quero, porque está profetizado na igreja de Laodiceia. Quando nós chegar lá, vocês vão ver. Então, está escrito. Se você for uma pessoa que gosta de ler história, quando a gente entrar falando das igrejas, você vai acompanhar cada fase da igreja, que ela é representada nas 7 igrejas, que são a totalidade da igreja na terra. Então, as 7 igrejas representam 7 fases que a igreja passou aqui na terra. Então, essas 7 fases, você vai ver elas acontecendo na terra nitidamente. Entendeu? Então, outro versículo, você só anota aí, Mateus 24, 40 e o 41. Está dizendo assim: 2 estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro será deixado. O 41 está dizendo assim: e estando 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Então, quer dizer, o que está acontecendo aqui? Nesse versículo de Mateus 24, as duas estão fazendo a mesma coisa. As duas estão trabalhando. Só que a diferença aqui é a intenção de como que a pessoa está fazendo, porque está todo mundo aqui. Todo mundo fazendo a mesma coisa, mas um vai ser tirado e o outro vai ser deixado. Por quê? Porque Deus ele olha a intenção do nosso coração. Se o irmão Paulinho estiver aqui para me agradar, para dizer que ele está aqui, né, para fazer a minha vontade, porque eu chamei, porque eu marquei culto, se ele estiver aqui com essa intenção do seu coração, ele fica.
Entendeu? Então, por isso que Mateus 24 está dizendo aí, ele está dizendo que as pessoas são tudo igreja. O Paulinho é igreja, mas a intenção dele é diferente do irmão Cláudio, do irmão Valdemir. Entendeu? Então, é o mesmo trabalho, mas a intenção do coração é que vai dizer quem você é. Né? Então, essa é a volta de Jesus no rapto. Ele vai ver a intenção do coração, ele vai vir a hora que você não sabe, na hora que você estiver não vigilante, certo? Nós vamos aprofundar mais sobre isso aqui daqui a pouco. A segunda vinda, ela será visível. Entendeu? Essa segunda vinda visível, ela vai dizer assim, como um relâmpago sai do Oriente. Onde fica o Oriente, irmãos? Jerusalém fica onde? No Oriente. Então vai sair de lá o relâmpago do Oriente e vem para o Ocidente. Então todo mundo vai ver, porque a volta visível de Jesus vai se dar no Monte das Oliveiras. Ele vai descer no Monte das Oliveiras, mas todo o olho vai ver. Entendeu? Essa é a volta visível. Apocalipse 1, versículo de número 7. Pode? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se levantarão por causa dele, assim será. Amém. Todos os povos da terra se lamentarão. Quer dizer, é muita gente, viu, irmão? Vai se lamentar. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se você vê Jesus voltando, você pode ter certeza que você vai ficar pagando a tribulação. Amém? Anota aí. Uma dica para você: nuvem, eis que vem como nuvem, risca nuvens aí. Toda vez que no livro de Apocalipse aparecer nuvem, está falando da volta visível de Cristo. Entendeu? Todas as vezes que você lê na Bíblia, no livro de Apocalipse, falar, tiver nuvem, ele vem na nuvem, ele vem sobre a nuvem, está falando da volta de Jesus Cristo visível, onde todo olho vai ver. E se você vê Jesus, olha, eu vou dizer uma coisa aqui para você não se assustar. Se você vê Jesus voltando, você pode falar, ixi, não sei. Tem muita gente que vai falar assim, deve ser bonita a vida de Jesus. Deve ser bonita a vida de Jesus. Outra coisa que não se fala. Eu estou ouvindo o som da trombeta. Tem uns que até tocam o som da trombeta. Se você ouvir o som da trombeta, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, eu fiquei. Você acha que não sei uma história, né? Eu vejo muito. Desde pequeno eu vejo falar. Se uma empresa de avião, eles botam 2 pessoas para pilotar. Um tem que ser evangélico, o outro não. Porque essa casa de vai chegando lá em cima lá. O que ficar, rapaz, assim, agora sabe, eu sou fanático essa aí, sabe? Né? Mas faz sentido. É vigilância. Mas mesmo assim, ninguém sabe se é aquele crente, porque assim, irmão, eu prego aqui, a salvação não se perde. Eu falei aqui na última aula, o que se perde? Você lembra? O que se perde? Ô, meu irmão. Anota aí, para você não esquecer. O que se perde? A salvação não se perde. O que se perde é o direito de reinar. Entendeu? Lá na frente nós vamos ver isso aí. Mas anota aí, irmão. Ó, se você ouvir o som da trombeta e se você vê Jesus voltando a olho nu, pode. Mas
Você ficou também? Você também ficou. Você está vendo? Você viu antes? Entendeu? Então, meus irmãos, toda vez que no livro de Apocalipse aparecer nuvem, é a volta visível de Jesus. Então, essa volta visível, todo olho vai ver. Entendeu? Só que quando ele vir, os vencedores também vai ver, mas de uma forma diferente. Nós vamos ver de cima para baixo. Mas tu não vai ver, então. Nós vamos ver porque nós vamos estar com ele. Você vai ver lá de cima. Entendeu? Você vai olhar de lá de cima e vai dizer, olha lá, eu não vai lá. É brincadeira, né, então, vamos entender isso. Vamos esmiuçar isso aí. Porque falar é uma coisa, né? Agora ele precisa provar isso na Bíblia, né? Então, livro de Zacarias, capítulo 12, o verso de número 10 e o verso de número 11. Pode ler. Vocês só anotam aí para depois vocês. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles menos transpassaram, e prantearão e se levantarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Vocês estão vendo aqui? Aqui está dizendo, irmãos, Zacarias, que os judeus, que são um povo que parou a contagem para eles vão chorar amargamente, né? Como se chora aquele que perdeu o filho primogênito. Então, aquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale do Egito. Ou seja, os judeus eles vão ver Jesus voltando e vai dizer aquele quem foi quem nós rejeitamos, nós matamos ele, né? Então foi aquele que nós crucificamos. Entendeu? Mateus 24, 27, 28, 29 e 30. Isso. Percebendo Pilatos que não conseguia devolver Pode ler. Sim, pode continuar. Pode ler o 29 até o 30. Logo depois da aflição daqueles dias, os povos se encerrarão, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se alegrarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Está vendo aqui? Aqui está dizendo, em Mateus 24, 27, está dizendo que como será? Assim como, verso 27, assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, certo? Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, quer dizer, os urubus, certo? E imediatamente após a tribulação
tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Vai ser coisa feia quando ele vir. Entendeu? Aí no verso 30 está dizendo assim: e então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Quer dizer, vão chorar por quê? Vão se lamentar. Porque vai dizer, eu fiquei. Ixi, cansei. Entendeu? E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, olha aí, nas nuvens de novo, nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Quer dizer, todo olho vai ver. Porque quando ele descer aqui, meu irmão, aqui, aí vai ficar difícil. Entendeu? Então essa é a volta visível de Jesus. Pastor Paulo, as potências do céu serão abaladas. O que significa as potências do céu serão abaladas? As potências quer dizer os poderes, né? A base da terra vai ficar terrível, né? Vai escurecer, o sol não vai sair. Quando ele fala as potências, está dizendo sobre isso, que é a respeito do sol, da lua, né? Vai cair chuvas de pedras, as estrelas vão cair. Então, vai ser coisa feia. Então, não vai vir só vir por vir, vai acontecer algo extraordinário. Os mortos vão ressuscitar. Entendeu? Então, vai ser coisa grande. Porque a segunda vinda de Cristo, vamos dizer, a segunda parte, ela não vai ficar oculta, todo mundo vai perceber. Então, a gente precisa entender, quando chegar a grande tribulação, ela vai ter mais vencedores do que nos dias de hoje. Por quê? Não é porque vai ser arrependido, porque assim, eu vou procurar o irmão Valdemir e não vou achar. Entendeu? Aí vai cair a ficha, porque o negócio é sério. Ou eu me converto agora, senão eu vou me enrolar. Entendeu? Entendeu? Vocês estão me entendendo? Então vai ter uma conversão em massa de gente. Todo mundo vai querer ser crente, porque eles vão ver que as coisas vão se abalar, o universo vai se abalar, o sol vai escurecer, a lua vai escurecer, as estrelas vão cair, vai morrer muita gente. E aí você vai ver gente ressuscitando, você vai falar, o negócio é sério, eu tenho que ir para a igreja. Isso é na grande tribulação. Aí é o início da grande tribulação. Entendeu? Vai estar aqui, né? A igreja, como como eu falei, divide essa igreja. Nem todo salvo vai reinar. Anota aí. Nem todo salvo vai reinar. Entendeu? Depois mais para frente eu vou explicar isso para vocês, mas eu preciso que vocês entendam. Quando fala a igreja vai subir, Pastor, mas nessa primeira vinda que ele vai vir, automaticamente as pessoas já vão perceber, porque muitas pessoas vão desaparecer. vai. Né? Então não vai ser automático. Tipo assim, eu creio por tudo. Porque assim, eu creio que nessa primeira vinda vai acontecer um grande alvoroço no planeta Terra. Né? Porque vai acontecer muitos acidentes. Vai ser catástrofe atrás de catástrofe. Então as pessoas falam que eu fiquei. O Silvano, lá do
aí aqueles que vão ver, aquele que vai ver Jesus, ele vai ter que negar a Cristo ou morrer por Cristo. O anticristo ele vai se manifestar e ele vai dizer assim: ou você nega, se você negar a Cristo, você vai viver, mas na verdade você vai estar morrendo. Entendeu? Agora, se você não negar, você vai ser decapitado. Você pode ver lá nos 144.000, eles estão degolados. Entendeu? Mas aí eles são vencedores. Mas depois de... E aqueles países lá que não pode nem ler uma Bíblia lá, mas aqueles estão vivendo. Aí quando acontecer isso, aí vai se cumprir aquela palavra lá, eu estou adiantando, mas nem chegou lá, mas eu estou adiantando ali. Aí vai se cumprir aquela palavra que todo o evangelho será pregado a toda criatura, porque eles vão ver isso também, aí eles vão querer também. Então a gente tem que entender, irmão, que Cristo, ele não iria, e ele não vai, ele não morreu por 7, 8, 10 pessoas. Ele morreu por uma multidão. Então, a Bíblia mesmo diz lá no livro de Isaías 53 que o trabalho dele não foi em vão. A Bíblia diz que Deus se orgulhou do trabalho dele. Então, quer dizer, o trabalho dele foi bem feito. Ah, foi bem feito? Como só tem um pouquinho de gente. Então, vai vir mais gente. Mas nós vamos entender isso. Vamos dar uma parada aqui. Eu vou dar uma entrada nessa saudação de João aqui. Vai entronizar vocês um pouquinho. Depois a gente volta um pouquinho mais para a gente ver mais a fundo essa parte aí do visível e do invisível aí, tá bom? João, Apocalipse capítulo 1, verso 4. Pode ler. É o verso 4 e o 5. João, as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, os 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito, dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Amém. O que está dizendo aqui é João, ele está dando uma saudação às igrejas da Ásia, né? Essa saudação de João se refere a 7 igrejas, né? E ela também, essa saudação, ela vem referenciada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O Pai, ele está representado assim naquele que é, naquele que era e naquele que há de vir, certo? Ah lá, você pode riscar aí, naquele que é, verso 4, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. O Espírito Santo, ele está sendo representado que é dos 7 Espíritos que estão diante do trono. Quer dizer, os 7 Espíritos aqui, irmãos, uma coisa que você tem que anotar e aprender. Quando eu falar literal ou simbólico, o que é literal? Literal é uma coisa que eu estou dizendo, não, é aquilo que a Bíblia está dizendo e pronto. Entendeu? E quando eu falar que é simbólico, é um símbolo, não é um sinônimo, certo? Quando ele fala que 7 Espíritos, não quer dizer que tem os 7 Espíritos, está dizendo um sinônimo. Quer dizer assim, os 7 Espíritos representam a totalidade de tudo que é o Espírito Santo, certo? Quando a gente vê a respeito disso, a gente vai entender, exemplo, diz aí, né? Aquele que era, aquele que é, aquele que era e que há de vir, certo? Aí, vírgula, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. O que são esses 7 Espíritos? Eles são representados pelos 7 Espíritos de Deus, que são representados pelo Espírito Santo. Certo? E cada um desses 7 Espíritos, ele tem um nome, entendeu? E cada um é tipo estar na menorá. Cada chaminha dessa aqui tem um nome.
acho que é capítulo 10 ou é capítulo 11. Vê aí. Só para você ter uma ideia de como que é. Por exemplo, pastor, eu estou orando. Eu dobrei o meu joelho para me orar. Eu vou orar pedindo que o Espírito de Deus venha sobre mim. Certo? Aí você vai chamar por um nome. Entendeu? Eu quero que o Espírito tal fale comigo. Não é assim que as necromantes falam? Porque eles copiaram de nós. Entendeu? Porque tudo que eles têm é que é copiado da igreja. Entendeu? Achou, irmãs? Verso 2. É o 10. Coloca lá em Isaías capítulo 10. Então é o 11. Isaías 11. Aí. 11, verso 2. Aí o Espírito, né, do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria. Primeiro o Espírito do Senhor é um. Risca aí se você achou a página aí. O Espírito do Senhor é um Espírito. Então você estiver orando com o Senhor, venha sobre mim o Espírito do Senhor. Ou seja, venha sobre mim o Espírito de sabedoria. Senhor, eu estou precisando que nessa noite o Senhor me traga um Espírito de entendimento, que é o outro, é o terceiro. Né? Depois, eu espero que o Senhor me traga sobre a minha vida agora um Espírito de conselho. Entendeu? Então você vai chamando pelo Espírito e ele vai, entendeu? Se aperfeiçoando. Depois você vai pedir o Espírito de poder. Né? Depois o Espírito que é o Espírito de discernimento. Esse aqui, ó, proporciona verdadeiro saber. E é o Espírito de discernir. Mas Senhor, eu estou precisando que o Senhor me discerne essa situação, precisa. Então o Espírito vai vir sobre você naquela forma. Você está entendendo? Mas é um Espírito só. É o Espírito Santo, mas ele vem dessas várias formas, desses vários nomes. Entendeu? Então são 7 ao todo. E o último, né, é o de temor. O Espírito de temor. Eu preciso temer a tua palavra. Eu preciso que esse Espírito venha sobre mim. Porque se eu não temer, se eu não tiver esse temor em mim, eu não vou conseguir caminhar, eu não vou conseguir dar continuidade. Você está entendendo? Estão entendendo, irmão? Verdadeiramente? Então, esse 7 Espírito aqui está querendo dizer que não é 7 Espíritos, mas é um só Espírito multiplicado em 7. Entendeu? Então, todas as vezes, de acordo com a sua necessidade, você vai orar pedindo um Espírito desse. Então, dizendo, Senhor, eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim, então manifesta em mim um Espírito de sabedoria para mim fechar esse negócio. Entendeu? Ah, Senhor, eu preciso de um discernimento, porque eu tenho conversado com fulano, com ciclano, eu preciso discernir. Vocês estão me entendendo, né? Então, a salvação de João também vai no verso 5, dizendo assim, que Cristo ele é a fiel testemunha. O que ele está dizendo sobre João? João está falando que Cristo ele é fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Ele amou e nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue, né? Então João ele chama Jesus aqui de a fiel testemunha. O que ele está querendo dizer aqui? O que é fiel testemunha? É quando você vive alguma coisa, quando você sabe, não, eu vi. Vai acontecer, ou aconteceu desse jeito. Então Cristo aqui, João ele está testificando aqui que Cristo, ele está dizendo assim, não, eu vou voltar. Se eu falei que eu vou voltar, é porque eu vou voltar nas nuvens, eu vou voltar como rápido, eu vou vir, porque eu sou a testemunha de que tudo isso vai acontecer. Ele está se dando como garantia que ele vai voltar, que ele vai fazer, que tudo isso que ele está falando que vai acontecer, ele está se dando como sua própria testemunha. Entendeu? Então Cristo ele é a testemunha de tudo que no livro de Apocalipse
Então, e ele tem aqui, ele diz assim, o seu próprio sangue, né? Para isso ele nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue. Quer dizer, quando ele fala do seu sangue, o seu sangue ali está dando como garantia que nos libertou do pecado. Entendeu? O sangue dele aqui é para a gente colocar na nossa mente que quando você entender isso, fala assim, não tem explicação, não tem nada que vai mudar a minha mente, eu sei que Cristo ele morreu e o seu sangue me lavou. O dia que você entender isso, travar na tua mente, nada mais vai parar você. Nenhum obstáculo vai te tirar o foco. Entendeu? Quando você tiver na tua mente que o sangue de Cristo, ele veio sobre a tua vida e ele te libertou da escravidão do pecado, aí você vai ver que o diabo não tem poder sobre a tua vida. Aí você não vai ter medo de macumba, de oração contrária, de feitiçaria, porque você sabe que o sangue de Cristo, ele te redimiu. Vocês estão entendendo? Amém. Então, assim, nós, João, 1 João vai dizer que nós somos filhos do diabo. Entendeu? Nós nascemos do pecado. Certo? Então, se nós nascemos do pecado, se nós somos filhos do diabo, Cristo ele morreu e deu o seu próprio sangue para nos libertar do diabo. Então hoje ele vai dizer assim, como ele diz lá em Romanos, que se o Filho do Homem nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Só que essa liberdade, ela está entre aspas. É o que muito crente não entende. Você foi livre do diabo, mas agora você está preso a Jesus, porque Ele é o teu Senhor. Quando fala o senhorio de Cristo, Ele é o teu Senhor. Então você não se manda mais, você não faz mais o que quer, você faz aquilo que Cristo manda, e Ele está dentro de você, e Ele dá os comandos sobre a tua vida através do Espírito Santo. Entendeu? Então, quando você colocar na tua mente que você se libertou, que Jesus libertou você para uma vida melhor, você era escravo do diabo, você vivia na escravidão. Mas quando lê o verso de número 6, do Apocalipse capítulo 1. E nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, eu estou me dando como garantia, como testemunha, que eu te amei, eu estou traduzindo aqui o verso 5, que eu te amei ao ponto de dar o meu próprio sangue pelos seus pecados. Eu estou traduzindo o versículo 5, que eu estou dando meu próprio sangue pelos seus pecados, para lhe fazer como reis e sacerdotes para Deus. Quer dizer, eu peguei você da mão do diabo, eu comprei você com o meu sangue e estou te comprando para Deus. Para quê? Para quê, irmãos? Para você ser reis e sacerdote de Deus, está dizendo ali no verso 6, para nos constituir o reino e sacerdote para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Cristo está testemunhando o que Ele fez, entendeu? Por você. Então, se você tiver consciência disso, o plano de Deus, desde lá do Gênesis, era que o homem fosse representante dele aqui na terra. Certo? Quando, desde lá do Gênesis ao Apocalipse, no homem Adão, o reino de Deus estava representado. O que é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus, ele funciona assim. É um governo de Deus.
ordenar para fazer, acontecerá. No tempo de Adão, o que ele falava para acontecer, acontecia. Era como se fosse o próprio Deus falando, certo? Só que, quando Adão ele entrega esse governo, porque quando Deus ele vem sobre Adão, ele vem para trazer a semelhança dele, diz: e façamos o homem à sua imagem, à sua semelhança, certo? Então ele traz ali o governo de Deus em Adão, certo? Então ele estava ali na sua semelhança e no governo, e o reino de Deus se manifestava em Adão, né? Então Deus ele interagia na terra através de Adão. Deixa eu simplificar para você. Existe a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, certo? Então, quer dizer, vamos sim dizer que ela está ali na Avenida Javari, né? De frente ali naquela praça da rodoviária, vamos dizer, ali está a embaixada dos Estados Unidos. Quando você chega lá, você não entra de qualquer jeito. Entendeu? Porque para você entrar lá, você tem que ter uma autorização, entendeu? Dos Estados Unidos para você entrar. Se você for dos Estados Unidos, lá, você chega lá, você vai ter auxílio, você vai ser recolhido, entendeu? Então, lá está sendo representado os Estados Unidos, entendeu? Tudo que os Estados Unidos é hoje, está ali naquele lugar, entendeu? O mesmo poder que tem lá nos Estados Unidos, a embaixada aqui tem também, entendeu? É tão sério que a gente vê alguns filmes, né? Que quando alguém vai se refugiar dentro de uma embaixada, o próprio país onde está instalado não pode entrar lá. Você já viu o filme assim? Assim também é. Quando o reino de Deus é representado, o poder de Deus é manifestado naquela pessoa. Então, quando Adão ele entrega para o diabo, ele entrega aquilo para Satanás, e Satanás ele toma conta daquilo. E aí ele pede, agora vem, aí vem ele dizendo assim, quando ele perde esse reino, Cristo ele vem aqui no livro de Apocalipse dizendo que ele é a testemunha que ele recuperou esse reino para nós. Ele recuperou esse reino e ele vai nos dar como sacerdote e reis para Deus. Então, se esse plano ele foi frustrado em Adão, agora ele está sendo manifestado através de Jesus. Abre lá no livro de 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, aonde fala desse reino sendo manifestado. Pode ler. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Essa palavra aqui não é o segundo Adão, porque não tem um terceiro Adão, certo? É o último Adão. Quem é o primeiro Adão? O Adão que não era Adão, né? O nome dele não era Adão, né? E quem é esse último Adão? Jesus. Então, se o pecado ele foi manifestado, ele entrou através do primeiro Adão, então, no último Adão, ele foi feito o Espírito vivificante. Lê o verso 46. Mesmo capítulo? Sim, 15, 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. Depois é o espiritual. Então, como ele está dizendo aqui, lá no livro de Hebreus, ele vai
dizer assim, quando Cristo ele veio, ele cancelou o primeiro e estabeleceu o último. Não é o segundo, o último. Quer dizer, ele está tirando o pecado que estava no primeiro sobre nós, está nos colocando sobre o reino do último. Então agora, quando Cristo ele vem, ele morre por nós, ele toma o direito do diabo e agora ele passa a nos governar através do seu Espírito. Então a partir de agora, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, ele vem trazendo a conclusão do que é o reino de Deus, certo? O reino de Deus, ele não está aqui, nem ali, nem acolá, não é isso que a Bíblia diz, ele está em vós. Então esse reino, ele é manifestado em nós quando nós aceitamos Jesus. Ele vem para dentro de nós e nós passamos a ser manifestado, e ele vem nessa manifestação em 3 aspectos. Como que ele vem em 3 aspectos? Anota aí. Como que é esse reino? O reino de Deus, ele vem sobre nós em 3 aspectos. Primeiro aspecto, ele vem em um aspecto invisível, né? Ele vem na sua aparência exterior. Como que é na sua aparência exterior? Ele vem no segundo aspecto, que é a realidade do reino físico, e ele também vem no terceiro aspecto, que ele vem na manifestação do reino. 3 aspectos. Primeiro aspecto, ele vem em aparência. Segundo aspecto, ele vem em realidade. Terceiro aspecto, ele vem manifestado. Certo? Voltando lá no primeiro aspecto, na aparência, ele vem nas parábolas. Ele vem manifestado, ele vem numa manifestação sem vida, né? Ele vem sem vida, mas com uma aparência externa. Por exemplo, ele se manifesta nas parábolas. Por exemplo, Mateus capítulo 13, 24 vai dizer assim: o reino de Deus, ele é semelhante ao homem, né, que semeou a semente para semear. Mateus 25. Então o reino de Deus é semelhante às 10 virgens. Então ele não é aparente, ele é semelhante, ele não tem vida, mas ele é o reino de Deus manifestado numa parábola, certo? Esse é um aspecto, ele é aparência. O segundo aspecto, a realidade do reino, ele é realidade como no aspecto físico, ele é o Espírito de Deus, né? Que vem em nós para que nós possamos reinar em vida, né? Aí ele vem, esse segundo aspecto é quando o Espírito Santo ele vem para dentro de nós, e aí já nós não fazemos mais a nossa vontade. Ele vem nessa realidade do reino. Aí ele diz assim, nós não fazemos mais a nossa vontade, e aquilo que está em nós, né? Aquilo que está em nós, aquele que está em nós, que é o Espírito Santo, ele vai nos dar direção para fazer as coisas aqui na terra. Então esse é o reino, é a realidade do reino, certo? Na terceira manifestação do reino, ele vem num aspecto visível, né? Que esta fase já vai ser uma fase como essa fase, ela vai vir no final da grande tribulação, quando o reino de Deus ele se manifestar de uma maneira visível, quando Cristo ele descer sobre a terra e ele vai reinar sobre a terra. Então vai ser de uma maneira que você vai poder ver. Vocês estão me entendendo? Em 3 aspectos, deixa eu repetir, os 3 aspectos. Aparência, ele veio de uma forma aparente nas parábolas. Ele se manifestou aparentemente nas parábolas. Então já aconteceu. Nas parábolas Jesus falou dele. Então, no segundo aspecto, é na realidade, ele veio no segundo aspecto, quando o Espírito de Deus ele vem e entra em nós. Então, essa também já aconteceu, certo? Porque o Espírito de Deus já está em nós. A terceira vai acontecer ainda.
porque vai ser numa fase pós, pós a grande tribulação, porque aí é quando acabar a grande tribulação, Jesus ele vem e implanta o seu reino visível, é onde todo mundo vai ver, onde nós vamos reinar como vencedores. Então, ele vai vir reinar e ele vai vir após a grande tribulação, ele vai vir na grande guerra, no grande Armagedon, na guerra final. E aí, essa guerra final, ele vai vir e vai implantar o seu reino na terra. Quando ele implantar o seu reino na terra, aí vai se cumprir a palavra lá de Apocalipse, capítulo 1, verso 6, aonde vai dizer que vai fazer de nós reis e sacerdotes. Quer dizer, nós vamos reinar como rei e como sacerdote. Aí é o reino visível, é o reino aonde vai acontecer na realidade, entendeu? Quer dizer, o testemunho de Cristo, ele te comprou para que você fosse, para você reinar. E como que você vai reinar? Você vai reinar como um rei reina. Como que um rei reina? Com regalias, ele vai dar ordem, ele vai mandar. E quem que vai obedecer? Os plebeus, a plebe, aqueles que não estão reinando. Então, não tem uma passagem na Bíblia que ele vai te dar governo sobre cidades, sobre pessoas. Não tem? Então, esse é o reino visível, aonde Deus ele vai dar para você a autoridade para você governar com vara de ferro. Nós não vamos poder ver por causa do horário, mas Isaías 61, verso 7, vai dizer que nesse tempo, onde vai vir o reino visível, nessa terceira fase, diz que toda a sua luta, toda a sua tribulação que você passou em vida aqui na terra vai ser recompensado. Como que vai ser recompensado? Porque você vai ter regalias. Abriu lá, Isaías 61, 7. E tereis honra dobrada. Por que ele está dizendo no lugar da sua vergonha? Aonde você foi humilhado, onde você passou dificuldade aqui na terra, no mesmo lugar, ele vai te dar dupla honra. Certo? Em lugar de vergonha, alegrareis na vossa porção. Por isso possuirão o dobro na sua terra e terão mais geração. Então esse texto ele está dizendo que nós seremos recompensados. Certo? Deixa eu voltar a gente de raciocínio. Você era escravo do diabo. Cristo ele veio com o seu sangue, te comprou e ele é a testemunha que ele vai garantir que vai acontecer, certo? Segunda fase. Agora eu já estou falando para você como que vai ser essa última fase, que você vai reinar. Então, se ele te colocou como sacerdote e rei, você vai ter dupla honra nesse reino manifesto. Então Deus sempre quis que o reino de Deus ele fosse manifestado através de Cristo. Lucas capítulo 17 vai dizer assim, que esse reino ele se torna uma realidade em nossas vidas. Lucas 17, 21. Nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre nós. Ele está em nós. Então, nós, nos dias de hoje, o que ele está dizendo aqui é que nos dias de hoje, você já pode viver a realidade desse reino visível. Ele está dizendo assim, que nos dias que está acontecendo hoje, mesmo em meio às lutas e às tribulações que nós estamos vivendo nos dias de hoje, você já pode desfrutar dessa realidade do reino aqui, em vida. Não esperar
passar a vinda de Jesus, depois vinha a grande tribulação, depois vinha a guerra no Armagedon para você reinar. Ele está dizendo que você já pode reinar hoje. Gênesis capítulo 3, verso 19, vai dizer que aonde Deus ele vai reinar, né? Onde é o reino de Deus? Na terra, certo? Se eu estou falando que ele vai voltar para a terra, onde muitas pessoas falam que ele vai subir para o céu, o que está dizendo aqui? 3,19. Então está dizendo aqui o quê? Que o homem ele é o quê? Terra. Pó, terra. E o reino de Deus está onde? Na terra. Então se ele está na terra e nós somos a terra, então ele está em nós. Então Deus sempre quis o seu reino na terra. Então o homem, a vontade de Deus é que o homem represente o seu reino na terra. Mateus capítulo 12, 28. Pode ler. Mas se é pelo Espírito de Deus que demônio, então o reino de Deus chegou. Chegou. Por que chegou? Porque o reino visível de Deus, ele vai se manifestar em nós quando nós fizermos milagres e prodígios. Ou seja, uma pessoa normal consegue expulsar o demônio? Ele só vai conseguir expulsar o demônio se o reino de Deus estiver nele. Então, eu e você, nós somos a realidade desse reino. Nós estamos vivendo a realidade desse reino ainda em vida, certo? Mas esse dia ainda vai chegar também, porque quando Jesus voltar, essa realidade ela vai se tornar mais amplificada. Porque aí essa realidade desse reino vai ser diferente, então vai ser aumentada. Ou seja, este poder do mundo vindouro, ele vai ser aumentado quando Jesus voltar. Hoje nós estamos vivendo poucas coisas e ainda desconfiado. Exemplo, se alguém expulsa às vezes o demônio, a gente vai lá e desconfia. Será que foi verdade? Foi manipulação? Foi combinado? Então hoje tem muita desconfiança. Mas realmente existem pessoas que expulsam o demônio. E ele não pode expulsar um demônio se Deus não estiver nele. Então, o reino de Deus é manifestado em pessoas ainda em vida aqui na terra. Então, esse reino ele vai ser aumentado através da igreja. Como? Em Mateus capítulo 18, quando Jesus ele fala com Pedro, ele está dizendo a respeito que Pedro ele é a rocha e sobre essa rocha ele vai edificar a sua igreja. É a primeira vez que o nome igreja aparece. E que as portas do inferno não vai prevalecer, certo? Então está dizendo que a igreja ela vai ser um combate às coisas do diabo aqui na terra. Só que nós somos muito tímidos e nós muitas das vezes não confiamos nisso. Exemplo, quando veio a pandemia, muitos ficou com medo, muitos crentes. Correu. Não correu? Por quê? Porque não tiveram a confiança do testemunho de Cristo. Dizendo que Cristo ele morreu e deu o seu próprio sangue para nos livrar e para nos fazer como rei e sacerdote. Então, se eu tivesse a confiança de que o reino de Deus está em mim, eu tinha certeza que a Bíblia diz assim: se você vai pegar escorpiões, serpentes, não vai te fazer mal nenhum. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de você, mas nós não cremos o suficiente para isso. Então, nós somos a igreja e as portas
nós que vamos atacar a igreja, não a igreja, não, é nós que vamos atacar o inferno, não o inferno vai nos atacar. Vocês estão entendendo? Então o papel da igreja é espalhar a mensagem do reino ao ponto de que Satanás ele perca terreno aqui na terra. Mas o que está acontecendo? Nós estamos recuando a cada dia mais. Apocalipse capítulo 2, verso 26. 6. Isso. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até que o fim darei autoridade sobre as nações. Certo. Está dizendo aqui, aquele que for salvo? Tá, não. Então não está dizendo aquele que foi salvo. Então está dizendo, você grifa aí, marca, aquele que vencer e guardar as minhas obras, marca também obras, até o fim, a ele eu darei poder sobre nação. A Bíblia está mentindo, irmão? Então o que eu estou falando aqui para vocês é um descrédito. No verso 6, no capítulo 1, Jesus ele disse que ele morreu para nos fazer reis e sacerdotes. Entendeu? Se ele falou que vai nos fazer reis e sacerdotes, é porque ele vai nos dar poder sobre nações. Vocês acreditam nisso? Amém. Vocês não estão acreditando? Amém. Mas ele está dizendo assim, não é aquele que for salvo, é aquele que vencer. Então, o que vencer não é todos. Não são todos que vai vencer. Muitos serão salvos, mas nem todos serão vencedores. Então, eu não sou o vencedor porque eu sou salvo. E ou seja, a salvação, né, não é uma corrida. Salvação não é uma corrida? Não. Por quê? Porque salvação é de graça. Não é? A salvação ela veio para nós através da morte de Cristo, Ele nos salvou. Então ela é de graça, eu não preciso fazer nada para ser salvo. Então, salvação não é uma corrida, então ela é um presente de Deus para nós. Agora, vencer, está dizendo aí no verso, com as minhas obras. Para ser um vencedor tem que ter o quê? Obras. Então, muitos dizem que está fazendo a obra de Deus, não é? É errado dizer isso. Porque não tem como um ser humano fazer a obra de Deus. Tem? Não tem, não. É Deus. Então, é Deus que está fazendo a obra através de você. Então, certo dizer, não é eu que estou fazendo a obra. É dizer assim, Deus está fazendo a obra através de mim. Esse é o certo dizer, mas a gente muitas das vezes confunde. Né? A gente, vou fazer a obra, mas assim, é força de expressão. Né? Então, Deus, Ele faz as obras através de nós. Só que tem um porém. Só o irmão Cláudio tem o poder de deixar Deus fazer a obra através dele. Ele está me entendendo? Se o irmão Cláudio não quiser, Deus não faz. Entendeu? Só que mais importante do que o irmão Cláudio deixar Deus fazer a obra através dele, mais importante é o irmão Cláudio deixar Deus fazer a obra nele. Vocês estão me entendendo? Exemplo, vou simplificar para vocês. Mais importante, essas obras, mais importante do que eu deixar Deus fazer a obra através de mim. O que
eu vim para a igreja tocar, eu ir visitar um irmão, eu orar por alguém, eu pedir para o Espírito Santo naqueles 7 nomes lá para ele me dar capacidade para mim fazer a obra, né? Para Deus fazer a obra através de mim. Então, isso é Deus fazer a obra através de você. É a irmã Luzene sair da casa dela e dizer: Senhor, me usa com discernimento para mim poder entender a minha patroa e poder dar uma palavra de sabedoria para ela. Então, Deus vai usar a Luzene para fazer a obra. Entendeu? Então, só que o que as pessoas dão mais importante é isso. Certo? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que o mais importante é a Luzene deixar Deus fazer a obra nela. O que é fazer a obra nela? Junta, irmão. Transformá-la. Mudá-la. Entendeu? Então, mais importante do que fazer a obra, do que deixar Deus fazer a obra, é deixar Deus fazer a obra em nós. Porque quando eu melhorar, quando Deus me aperfeiçoar, eu vou conseguir aperfeiçoar as pessoas de uma forma correta. Entendeu? Mas só que muitos hoje querem pregar, cantar, entendeu? Só que eles pregam aquilo que ele leu e aprendeu. Mas às vezes ele não está transformado ainda. Não é? Chuta um aí que já pregou muito, que já subiu nos grandes altares aí e hoje está virado do samurai. Por quê? Porque ele deixou Deus fazer a obra através dele. Mas ele mesmo não se deixou a obra ser feita nele. Você está me entendendo? Às vezes a irmã Rosenilda ela tem um desejo de pregar. E ela ora pedindo isso a Deus. Fala: Senhor, me dá esse dom, Senhor, para você, o Senhor fazer a obra através de mim, para sair pregando e ganhar almas para o reino. Mas e se ela ainda não foi transformada? Quando Jesus voltar, vai dizer: aparta de mim, porque eu não te conheço. Você fez a obra, você fez. Você ajudou muitas almas a vir para o reino, sim. Ganhou muitas almas, né? As pessoas falam: sim, você fez isso, mas você mesmo não serve. Talvez aqueles que você ganhou vão entrar, mas você não. Por quê? Porque você não deixou eu fazer a obra em você. Então, a manifestação do reino vindouro, irmão, é isso. Então, isso é que é o mais importante. Porque nós damos mais importante em deixar Deus fazer a obra através de nós. Mas o mais importante é Deus fazer a obra em nós. Então anota aí, irmãos, isso aí, porque isso aí para ficar gravado na tua mente. Se você puder, até você coloca lá no grupo. O mais importante não é Deus fazer a obra através de mim, mas é Deus fazer a obra em mim. Entendeu? Por que você tem que postar isso? Para ver se você traz curiosidade para alguém se interessar, para vir para o culto de ensino. Então, sempre que eu colocar alguma coisa lá, você comenta. Se você souber a resposta, você responde. Porque aí você vai despertar curiosidade em outras pessoas. Porque tem muitas pessoas perdendo o reino porque está fazendo a obra. Você lembra de Marta? Ou Marta? Muita Marta. Fazendo a obra. Entendeu? Mas não era aquilo que Jesus queria. Aí falou assim: você está fadigada, Marta. Mas o mais importante é o quê? Maria que está aqui, ó, sendo aperfeiçoada. Então Jesus ele já nos ensinou. A gente que não deixa entrar. Então, esta é a manifestação do reino visível. Então, o reino visível de Cristo vai acontecer
acontecer depois da grande tribulação, que ele vai descer para a guerra do Armagedon, aí ele vai implantar o seu reino na terra e o reino visível vai acontecer. Como que vai ser esse reino visível? Nós vamos ser reis e sacerdotes. Nós vamos ter poder e autoridade sobre as nações. Certo? Isso aí é quando Jesus voltar. Entendeu? Mas este poder, esse reino visível, ele já pode ser manifestado hoje. Como? Deixando Deus fazer a obra em nós. Ou através de nós. Entendeu? Então ele está aqui sendo mostrado de uma manifestação visível, né, em nossas vidas, já no dia de hoje. E eu vou parar por aqui que a hora já acabou. Aí eu iria falar sobre essa volta agora, mas assim, a gente precisa mastigar bem isso, irmãos. Mastigar bem. Porque o plano de Deus na terra, era que tivesse a Bíblia toda aqui, a Bíblia. Você fecha a Bíblia aqui e você pega ela e divide ela em três. Divide ela em três. O plano de Deus é que tenha um reino, um rei, que ele tenha um filho e que ele tenha uma família real. Ele se resume nisso. O reino de Deus ele se resume num rei, num reino e numa família real. Então, se eu e você não estiver em nenhum desses aspectos, nós estamos fora. Se você não tiver um rei, se você não estiver caminhando para um reino, e se você não fazer parte da família real, você vai, exemplo, você está lá na Inglaterra, lá tem um rei, não tem? Na Inglaterra? Mas todos que estão lá reinam? Não. Só aqueles que fazem parte da família real. É assim que se divide a Bíblia. Deus é o rei, o reino dele vai ser implantado na terra, e a família real vai governar. Entendeu? Se você fizer parte dessa família real, você vai ter privilégios, vai ter cidades, vai ter nações sob o teu controle. Isso é realidade, irmão. Não vai ser simbólico, não. Paulo, ele até aconselha que os ímpios, eles emprestem, eles doam para nós, eles fazem doação para os santos, para que naquele dia, quando nós assumirmos nações e reinos, eles possam ser privilegiados. O que Paulo está querendo dizer ali? É que quando eu e você estiver reinando, eu vou reinar, você vai também? Aleluia. Quando eu e você estiver reinando, o exemplo, né? O irmão fulano, ele não conseguiu reinar, certo? Mas ele foi uma boa pessoa, ele abençoou a tua vida, ele foi bom com você. Chegar naquele dia que você estiver reinando, você vai olhar para ele e falar: ô fulano, você está aqui, vem cá, eu vou te dar um serviço mais leve para você fazer. Em vez de você lavar carro, ou capinar, ou ir para a plantação, você vai trabalhar aqui dentro de casa. Vocês estão me entendendo? Então, vocês vão reinar sobre aqueles que estão salvos, mas não estão reinando. Vocês vão ter autoridade sobre eles, vocês vão poder delegar para eles serviços mais leves ou mais pesados. Você vai olhar para aquele que não quis te dar uma doação de você foi petista, mas aí você aquele dia ele bateu a porta na minha cara, né? Você vai lá, vai capinar, vai então.
quando você vencer, não tem mais jeito, meu irmão. Aí você vai ser um cara privilegiado. Agora, o reino, que eu falei, você pode ganhar e perder. Exemplo, o irmão Cláudio, ele pode sair daqui até ali um vencedor. E ali fora ele pode perder esse estado de vencedor, porque ele pode parar, ele pode se desviar, ele pode retroceder. Então, o reino você perde e ganha, perde e ganha. Aí ele reconcilia, volta para a presença de Deus e começa a fazer a obra e tudo mais. Ele reconquista o reino. Entendeu? Então mudaram o conceito e disseram, não, a salvação se ganha e se perde. Salvação não ganha, não se perde. E não fica perdendo e ganhando. Salvo, não salvo, salvo, não salvo. Isso não, você pode reinar e não reinar. Reinar e não reinar. Amém? Nós vamos esclarecer isso na próxima aula. Aí eu vou trazer mais detalhadamente como que vai ser essa etapa que ele vai vir e vai nos dar aí uma luz a mais. Então, cada vez mais nós vamos aumentar, ampliar a visão sobre o reino. Amém? Aí eu vou explicar para vocês direitinho o que é um vencedor, o que é a primícia, o que é o filho varão, o que é o fiel, a testemunha fiel, e o que são também o filho maduro. Amém? Vamos orar? Senhor, enquanto o irmão Elias estará louvando, nós queremos agradecer a tua palavra. Nós queremos agradecer a ti pelo pouco, Senhor, que nós aprendemos hoje. Se alguma coisa, Pai, entrou no coração deste homem ou desta mulher, que ele possa, Senhor, nesta noite